noite. Bom dia. Eu queria compartilhar uma frase com vocês essa manhã. Ela diz assim: viver é a coisa mais rara do mundo, porque a maioria das pessoas apenas existe. E não é assim, se a gente pudesse resumir o dia a dia da maioria das pessoas, talvez resumir a maioria dos seus dias. Será que a gente poderia resumir desse jeito? O resumo da vida no trabalho é dormir, trabalhar, comer e dormir. Resumir um dia de trabalho. Vou resumir um dia na universidade. Estudar para a prova, trabalho até meia-noite e estudar para a prova. Não tem dormir aí, se você notou bem. E daí tem o resumo da vida no casamento. E essa é um pouco mais fácil de resumir. Dá para resumir em 4 palavras: perdoar, 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 perdoar. Então, olha como é simples resumir a vida. Seja no trabalho, seja na universidade, seja no casamento. Mas se é tão fácil assim resumir a vida de uma pessoa, se é tão fácil assim resumir a sua vida, talvez significa que você não tem vida. Porque isso aqui não é vida. Isso é só existência. E olha só, se você quer saber hoje se você vive ou se você apenas existe, é fácil. É só olhar para amanhã. O que você espera de amanhã? Será que é muito diferente disso? Então, se não for muito diferente disso, eu tenho uma boa notícia. Exatamente o tema que a gente vai estudar. A gente vai estudar sobre o tema do amanhã hoje. Então, o título da nossa aula hoje é O Dia Depois de Amanhã. Não tem nada a ver com o filme. Então eu não achei tsunamis na Bíblia. Destruiu Nova York. Mas eu vou me apoderar do título para hoje. Então, lá em Lucas 22, a gente vai estudar sobre o dia depois de amanhã. Começando com o dia depois de amanhã para Jesus. Lucas 22, 39. Vamos lá, Vini. Fala assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando no lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhando-se, e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue, que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. O dia depois de amanhã. Como seria o dia depois de amanhã para Jesus nesse momento? Não seria. Porque esses são os últimos momentos de vida de Jesus na terra. Ele foi com os discípulos até o monte orar. E naquele momento ele já tinha um entendimento que aquele seria o último dia da vida dele. Seria o último dia, as últimas horas. Ele sabia que em alguns breves momentos ele seria traído, ele seria humilhado, ele seria torturado, ele morreria em uma das piores mortes possíveis, a morte na cruz. A Bíblia diz que Jesus ele orou intensamente, mas que ainda assim gotas de sangue caíam pelo rosto dele até o chão. Jesus sabia que esses eram os momentos finais dele. Pergunta: o que você faria
se hoje fosse seu último dia de vida e você soubesse? Eu não sei se você já teve essa experiência alguma vez. Eu já tive algumas. De você às vezes estar andando na rua ou estar na faculdade e achar que você vai morrer subitamente. Já aconteceu com você? Eu não sei, às vezes eu tenho uma paranoia de estar andando e achar que eu vou morrer do nada. De, sei lá, achar que às vezes eu sinto uma dor, sei lá, eu acho que eu tô tendo um infarto. Aí eu não sei, minha mãe ela já falou algumas vezes que você tem que sorrir, porque você tá tendo um infarto, eu não sei direito, mas você não consegue sorrir. Aí às vezes eu tô na rua assim, aí eu começo assim mesmo. Pelo menos infarto não é. Mas é comum às vezes acontecer. Então, tem um grande amigo meu, o Raul, que ele já quase morreu algumas vezes. Mas é um pouco mais sério do que eu. Então, eu lembro dele me contar uma vez que ele estava no metrô. Ele estava sentado e do nada ele achou que ele ia morrer. Eu não sei porquê. Eu não sei se ele estava com falta de ar, alguma coisa, ou ele engasgou. Ele começou... Ele achou que ele ia morrer naquele momento. E olha o que o Raul fez. Ele não sorriu assim do nada. Ele pensou, caramba, talvez eu vou morrer. Eu tenho que compartilhar a minha fé agora. Então ele virou para a primeira pessoa do lado. Eu não conseguia nem falar direito, mas ele convidou ela para estudar a Bíblia. Imagina isso! Eu penso da perspectiva desse cara que foi convidado. Ele estava olhando um americano branco, alto, estranho, e daí ele não consegue falar direito, está engasgando e convida ele para estudar a Bíblia. Imagina isso! Mas que espiritual, não é? Olha isso que o Raul pensou. Por achar que ele ia morrer naquele momento, a primeira coisa que veio na mente dele foi compartilhar a fé. Será que se a gente soubesse hoje, que hoje é o nosso último dia de vida, você ia pensar em fazer uma hora extra no trabalho? Não, deixa eu trabalhar um pouquinho mais, por favor. Por favor. Será que se você soubesse que hoje é seu último dia de vida, você ia pedir para dormir um pouquinho mais? Tá frio, tá chovendo. Mas é seu último dia! Se você soubesse que hoje é seu último dia, você ia estudar para a prova de manhã? Por favor, não. Mas eu quero te ajudar a pensar espiritualmente. Se hoje fosse seu último dia, como seria seu tempo com Deus hoje? Olha o tempo com Deus, Jesus. A Bíblia diz que ele orava intensamente. Então, quando ele soube que era o último dia de vida dele, ele não se desanimou, ele não se entregou, ele não desistiu, ele orou mais e mais intensamente ainda. Como seria seu evangelismo? Jesus chamou os discípulos para orar com ele. E não só no último dia, mas nos últimos segundos de vida, ele salvou um homem ainda. Um ladrão na cruz, como a gente já estudou. Olha o evangelismo de Jesus. Ele salvou até o último momento. Como seria a sua pureza se hoje fosse seu último dia de vida? Jesus sabia que era o último dia dele. E por isso, a única coisa que ele tinha em mente era fazer a vontade de Deus. Amém. Não amanhã, não depois de amanhã, mas naquele mesmo dia. Mas às vezes a gente pode pensar assim, não é? Por tomar como garantido. Não, hoje não é o meu último dia. Então, amanhã eu compartilho minha fé. Semana que vem eu vou no bate-papo. Ou ano que vem eu começo a estudar a Bíblia. A gente não pode pensar assim às vezes. Mas a pergunta é, e se não tiver ano que vem? E se não tiver semana que vem? E se não tiver amanhã? Você já parou para pensar que hoje pode ser seu último culto? Pode ser o meu também. Talvez pode ser a última pregação que você vai ouvir. Pode ser a sua última chance de estudar a Bíblia. Pode ser a sua última tentativa de se arrepender. Eu lembro da Dalva me contando sobre uma história dele que comoveu muito meu coração. Sobre uma das primas dela, da Inês.
A Dalva me disse que elas convidaram por muitas e muitas vezes ela para estudar a Bíblia. Muitas vezes. E nos momentos finais de vida dela, quando ela já tinha câncer, estava no hospital, ela já estava bem debilitada. Só que chegou um momento que ela entendeu. E ela falou para a Dalva: Dalva, eu quero estudar a Bíblia. Eu vou na igreja. Eu vou ser uma discípula. Mas depois que eu me recuperar. Ela falou. Então, assim que eu me recuperar, eu vou lá na igreja de vocês. Assim que eu me recuperar, eu vou começar a estudar a Bíblia. Claro que isso trouxe muita esperança para o coração da Dalva e da Inês. Mas 2 dias depois ela faleceu. Ela falou: se eu melhorar, e ela orou por isso, eu vou servir a Deus de todo o meu coração. Mas ela não teve essa chance. Na verdade, a chance dela foi antes disso. Mas essa pergunta: e se não houver amanhã? Nosso primeiro ponto de hoje: viva como se não houvesse amanhã. É assim que a gente tem que viver. Literalmente, não é uma coisa ruim se você descobrisse que amanhã seria seu último dia. Hoje seria a chance de dar todo o coração. Hoje seria a chance de ter seus melhores tempos com Deus. Hoje seria a chance de evangelizar radicalmente, de estar aqui no culto de todo o coração, de cantar para Deus como nunca antes. Pensa que incrível seria viver todo dia assim, dando o seu melhor para Deus, sendo excelente, dando coração, buscando a Deus de todo o seu coração. Amém. Muito bom. É assim que a gente deveria viver todos os dias, não é? Mas eu percebo isso. Uma das coisas que mais atrapalham a gente de viver como se não houvesse amanhã, não é nem o amanhã em si, não é nem acreditar e ter essa falsa certeza de que você vai estar vivo amanhã. Talvez uma das coisas que mais atrapalham a gente se chama ontem. Você quer viver como se não houvesse amanhã? Viva como se não houvesse ontem. Olha comigo em Ezequiel 18. Eu quero explicar melhor isso. Vocês estão comigo? Sim. Ezequiel 18, 21. Viva como se não houvesse amanhã. Abra sua Bíblia comigo, como se não houvesse amanhã. Ezequiel 18, 21. Diz assim, 18, 21. Mas, se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. 23. Terei eu algum prazer na morte do ímpio, palavra do soberano Senhor? Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se porém um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. 25. Contudo vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouçam a nação de Israel, o meu caminho não é injusto. Não são os seus caminhos que são injustos. Que escritura fantástica. Aqui a Bíblia nos revela duas coisas que Deus esquece. Que Deus esquece não parcialmente, mas completamente. A primeira delas é quando um ímpio ou quando um pecador se arrepende. Não é incrível isso? A Bíblia diz que não só Deus está disposto, Ele quer esquecer. E esse é o nosso Deus, Ele é capaz de esquecer tudo o que você fez. Cada um dos seus pecados, cada um dos seus erros. Se você se arrepende. É fantástico.
E é fantástico saber como discípulos a gente vive diariamente debaixo da graça de Deus. Que o que você fez ontem, se você se arrepende, Deus já esqueceu. Não é que Ele vai esquecer, não é que Ele talvez... Não, Deus já esqueceu. Cada dia como um discípulo é uma folha em branco. Porque como discípulo a gente não vive mais para o pecado. A gente vive para o arrependimento. Mas a segunda coisa que Deus esquece, olha só, são todos os atos justos. Aqui a Bíblia diz, nenhum dos seus atos justos serão lembrados, se você retroceder. Ele fala, a Bíblia é séria aqui, ela fala que mesmo que você viveu como um discípulo em algum momento da sua vida, ainda que você serviu a Deus, ainda que você em algum momento teve uma vida de compromisso, de justiça, se você voltar para o seu pecado de ex, Deus vai esquecer completamente todos os seus atos justos. Deus esquece o ontem. O ontem não importa. Se tem um princípio que a gente pode tirar daqui, é esse, que não existe currículo espiritual. Não existe. O que é um currículo? É a primeira coisa que você leva para buscar um emprego. É sua história profissional, sua história acadêmica, sua vida, todos os cursos que você fez. Você aprendeu inglês, está no seu currículo. Não importa. Não importa quanto tempo passa, você sempre vai poder colocar lá. Você terminou um curso, não importa, daqui 20 anos vai continuar lá no seu currículo. Você terminou a faculdade, não importa, vai continuar lá daqui 40, 50, 60, até você morrer, vai continuar lá no seu currículo. Espiritualmente não é assim. Espiritualmente o princípio é, não existe currículo espiritual. Você é tão espiritual quanto você é hoje. Você é tão espiritual quanto você é hoje. Isso é uma notícia ruim? Não, é uma notícia excelente. Olha só. A gente tem aqui como exemplo o Luca, que vai se formar daqui a um mês. Daqui a um mês, todo sacrifício, todo suor, todas as noites sem dormir, vão se transformar em um papel. Escrito física. Bacharel em física. Não, mas sabe qual é a má notícia para o Luca? A má notícia é que depois de cálculo, depois de física quântica, que ele teve que estudar e passar, depois de estudar eletromagnetismo, essa é terrível, depois de tudo isso, esse papel vai ficar bonitinho lá na parede dele, apodrecendo, embolorando, mofando. E não importa, vai ser assim para cada um de nós também, usando ou não a sua faculdade. Usando ou não as coisas que você aprendeu, ou as empresas que você já trabalhou, um dia não vai importar mais o seu diploma, o seu currículo, nada disso. Ele vai apodrecer. Claro, é bom ter um diploma. Eu quero te dizer mais. É bom ter um currículo. É bom, estuda, se forma. Tudo isso é bom. Mas se a gente comparar isso com o cristianismo traz algo que a gente não consegue em nenhum outro lugar do mundo. E não é um currículo, não é um diploma. Segundo 1 Coríntios 9, 25, o que o cristianismo nos traz é uma coroa. É muito mais legal uma coroa, não é? Mas é uma coroa que nunca perece. Olha o que a Bíblia fala. Uma coroa que nunca perece. É a coroa que Deus vai dar para cada um de nós. Quando a gente chegar um dia no céu. Quando a gente viver a cada dia como se fosse o único da sua vida. Como se não houvesse amanhã. Se você esquece o ontem, eu garanto para você, o seu hoje vai ser muito melhor. Se você esquece as frustrações, os erros, os pecados do ontem, você não vai sentir culpa. Você vai começar de novo. Ok, vamos começar do zero agora, um restart. É uma página em branco, vamos lá! Esse tem que ser o nosso pensamento. E também, se você fez coisas boas ontem, se você foi frutífero, se você teve um bom tempo com Deus, ótimo! Faz de novo hoje. Porque ontem já foi. Então, é um incentivo de Deus, entender isso, que não existe currículo espiritual. Você é tão espiritual quanto você é hoje. Mas imagina isso. Imagina receber de Deus essa coroa. Essa coroa que nunca perece. Essa sim vai ficar no seu currículo para sempre, mas o seu currículo dos céus.
Vamos lá em Lucas 22. Vocês estão comigo, família? Sim. Não dorme, por favor. Amém. Não dorme. Se alguém estiver dormindo do seu lado, você tem todo o direito de abraçar essa pessoa. Tá bom? E de dar um café para ela. Vamos lá, Lucas 22, 47. Fala assim: enquanto ele ainda estava preso, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem que ia anoitecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. E um deles feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não me levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Existem momentos em que mesmo no reino de Deus, as trevas reinam. Esse era o momento do ministério de Jesus aqui. Quando muitos discípulos, todos na realidade, abandonaram Jesus, caíram da fé. Inclusive um dos 12 apóstolos que ele escolheu, traiu ele. Esse foi Judas. Então, sem dúvida, esse foi um dos momentos em que as trevas reinam. Então, ainda falando sobre o tema de amanhã, a gente tem que entender isso. Que chegar até amanhã tem um preço. E esse é o nosso segundo ponto. O preço do amanhã. Então, não só o dia depois de amanhã é o nome de um filme, o preço do amanhã também é o nome de outro filme. Então, eu gosto de filmes. E é interessante esse filme, eu não recomendo, eu não gostei dele. Tá bom? Eu gostei da ideia só. Mas pode ver, é com Justin Timberlake. Se você gosta dele, você vai gostar do filme. A Bia gostou do filme. Mas, o ponto é, no filme, sabe aquela expressão, tempo é dinheiro? Literalmente no filme, tempo se torna dinheiro. As pessoas não usam mais dinheiro. Cada pessoa tem um relógio implantado nela e é uma contagem regressiva do tempo que ela tem de vida. Então o tempo que você tem aqui no seu relógio é o tempo da sua vida que você vai viver. Então, se você pega o ator principal junto com as pessoas que moram no bairro dele, todas as pessoas não têm mais de 24 horas de vida. Então, literalmente, pode ser o último dia de vida delas. E tudo que elas fazem para ganhar dinheiro, todo o trabalho que elas têm, é para ganhar tempo, não dinheiro. Então, elas trabalham literalmente para ter mais tempo. Então, depois de um dia de trabalho, eles colocam mais lá, 24 horas para eles. Você vai na padaria, custa 2 horas, sei lá, comprar 10 pães. Você vai, sei lá, no açougue, custa 3 horas comprar quilo de carne. Então, cada coisa custa tempo. E é interessante porque no começo do filme ainda, o ator principal, ele recebe de um homem aleatório que aparece 100 anos de vida. Que é muita coisa. Você seria tipo um milionário bilionário, se a gente fosse quantificar em dinheiro. Só que logo depois que ele ganha isso, eu não estou dando spoiler, tá? No começo do filme, nos 15 primeiros minutos. Então, quando ele ganha 100 horas, ele volta correndo para encontrar a mãe dele. Porque a mãe dele tinha menos de 2 horas de vida só. E é uma cena mó dramática, assim, a mãe dele está num dos lados da rua, ele está do outro, ele sai correndo, e ela vai correndo na direção dele, mas quando ela chega nele, o tempo dela acaba, e ela morre. Ele fez de tudo para salvar a vida da mãe. Ele tinha todo o tempo do mundo, mas mesmo assim ele não foi capaz. Mas é só um filme, gente. Isso não existe, cara. Você não tem um relógio.
Mas isso aqui que a gente está lendo agora é a realidade. Vê a traição de Judas. Jesus tinha pouco tempo na terra. E grande parte desse tempo ele deu para Judas. Ele dedicou para esse homem. Ele amou Judas, treinou Judas. E o que Judas fez? Ele traiu Jesus. Ele traiu. E se você parar para pensar, Judas ele teve o melhor líder. Ele teve o melhor amigo, o melhor discipulador. E mesmo assim, ele traiu Jesus. Mesmo assim, ele caiu da fé. E é importante isso para a gente entender que a principal razão que alguém cai da fé nunca é o discipulado. Nunca é. Nunca é a liderança. Nunca são as amizades. As pessoas caem da fé e a principal razão de cair da fé é que a fé dessas pessoas está baseada em pessoas e não em Deus. Essa é a principal razão. A maior razão. Mas o extraordinário é que quando a gente permanece fiel, ainda que nossos pais da fé talvez, eventualmente caíram da fé. As pessoas que discipularam a gente um dia. As pessoas que a gente discipulou. As pessoas que a gente formou laços muito profundos de amizade. Ainda que essas pessoas possam cair da fé tristemente. Quando a gente permanece fiel a Deus, Amém. quando a gente permanece dando o nosso coração, Amém. independente das pessoas que saíram, independente das pessoas que ficaram, a gente deixa uma coisa clara: que a nossa fé não está em pessoas. Sim. Que a nossa fé está em Deus. E é isso que eu vejo na região oeste agora. A região oeste é uma região em que a fé das pessoas que estão aqui agora é plenamente baseada em Deus e na Bíblia. Amém. Eu tenho total convicção disso. E por isso vocês me inspiram, família. Porque a sua fé não tem que estar em mim, não tem que estar na Bia, não tem que estar no Luca, no Douglas, não tem que estar no seu líder de bate-papo, não tem que estar no seu discipulador. A sua fé tem que estar em Jesus Cristo. Amém. Porque é isso que discípulos de Jesus fazem. Mas como eu falei, ter a sua fé em pessoas ou ter sua fé em Deus tem um preço. Olha em Atos 1,18. Eu quero mostrar o preço que isso teve para Judas. E com isso a gente vai entender o preço que isso tem para cada pessoa que decide cair da fé. Atos 1,18. Fala assim. Com a recompensa que recebeu pelo pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio. E as suas vísceras se derramaram. Que fim terrível tem Judas. E não é um fim melhor do que esse. Qualquer pessoa que decide deixar Deus. Por isso a gente nunca vai deixar Deus, família. A gente nunca pode deixar Deus. A gente nunca pode sequer pensar em deixar Deus em algum momento da nossa vida. E a gente está aqui para isso. Porque a gente é família. Ninguém vai deixar Deus aqui. Ninguém vai deixar você deixar Deus. Ainda que você pense nisso. A gente vai te amar, tá bom? Mas olha a respeito de Judas. Você leu certo. Aqui a Bíblia diz, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Com a recompensa. Olha essa palavra que curiosa. Não é? Não há dúvidas de que o pecado ele recompensa. Mas a pergunta não é a recompensa. A pergunta é, a que preço? Não há dúvidas de que o pecado sexual, que o prazer imediato, que a pornografia, que a masturbação fornece, que isso recompensa. Não tem dúvida disso. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é a que preço? Não há dúvida de que a mentira recompensa. De que a mentira é um caminho mais fácil. De que mentindo as pessoas não precisam saber verdadeiramente quem você é. Você não precisa arcar com as consequências das suas decisões. Não é uma questão isso. É claro que a mentira é a recompensa. Mas a questão também não é essa. A questão é, a que preço? A que preço? Não há dúvidas de que deixar Deus, cair da fé, trair Jesus, recompensa imediatamente. Você sente, talvez, uma certa liberdade momentânea de não ter mais que seguir o padrão da Bíblia. Mas a pergunta é, a que preço? A que
preço. A recompensa de Judas, fala em Mateus 27, foram 30 moedas de prata. Com 30 moedas de prata naquela época, uma das poucas coisas que você podia fazer com isso é comprar um escravo. Então 30 moedas de prata era um preço de um escravo. Olha que curioso. Óbvio que nada na Bíblia acontece por acaso. Nada nas nossas vidas também. Então, em tudo, em cada mínimo detalhe, Deus, Ele está te falando algo. Então, o que Deus queria dizer para Judas com essas 30 moedas de prata que ele ganhou? Em 2 Pedro 2,19 diz: o homem é escravo daquilo que o domina. A recompensa de Judas foi a escravidão do próprio pecado que ele cometeu. Essa é a recompensa do nosso pecado também. A recompensa pelo pecado, a maior recompensa que você pode ter pelo pecado é se tornar escravo desse mesmo pecado. Essa é a recompensa. Então, alguém que mente, qual é a recompensa da mentira? Você se torna um mentiroso. Essa é a recompensa, você se torna escravo da mentira. E essa é a maior recompensa que você pode receber pela mentira. Qual é a recompensa do pecado sexual? Você se torna escravo desse pecado. Esse pecado te domina, te escraviza. Você se torna escravo do prazer. Qual é a recompensa da amargura? Você se torna escravo do rancor, do ódio contra as pessoas. Essa é a maior recompensa do pecado. É se tornar escravo desse mesmo pecado. Mas tem uma saída. Tem um preço se você não quer pecar. Se você quer que o seu amanhã seja diferente. Tem um preço também de ser um discípulo de Jesus verdadeiro. Sabe qual é esse preço? É tudo. Jesus diz em Lucas 14, é tudo. É estar disposto a deixar e mudar qualquer coisa na sua vida. Amém. Esse é o preço. Mas olha o que Jesus diz em Lucas 9, 24. Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Eu quero que a gente compare esse custo. Então, a questão não é a recompensa, o pecado é a recompensa. A grande questão está no custo. A que custo a gente peca? A que custo a gente se entrega? O custo final do pecado é perder sua alma. É o que Jesus diz aqui. E essa escritura que a gente conhece tanto me faz pensar isso. Que perder a vida não é uma escolha. Cada um de nós vai perder a vida em algum momento. Então, você não escolhe perder a sua vida, ou não, você vai perder. Todas as pessoas em algum momento vão perder a vida. Mas perder a sua alma é uma escolha. Você não tem que perder a sua alma hoje. Se você está aqui hoje, eu quero suplicar para você. Eu quero te chamar. Eu quero clamar para você. Por favor, não perca a sua alma. Você não tem que perder. Isso sim é uma escolha. Mas para não perder a sua alma, você tem que perder a sua vida agora. Não literalmente, por favor. Você tem que perder a sua vida para o pecado. Você tem que perder a sua vida para você mesmo, para o seu egoísmo, para as suas coisas, para as suas falsas liberdades. Esse é o preço de estar um dia com Deus nos céus. É querer perder tudo que te separa de Deus. Que preço incrível é. É tipo alguém que quer te roubar, que vai te roubar, mas essa pessoa, na verdade, quer dar dinheiro para você. Então é um assalto, toma minha carteira. É tipo isso, não é? O que Deus faz com a gente. Deus quer te assaltar, mas é isso, Ele quer te dar algo extraordinário e tirar de você aquilo que não te serve. Olha que fantástico é entender o preço do amanhã para um discípulo. Pensa na sua vida antes. Porque, sim, muitas vezes a gente fala, eu tive que deixar tudo para ser um discípulo. Pensa o que era isso. Sério. Eu tive que deixar de ficar alcoolizado. Eu tive que deixar os vícios que eu tinha. Eu tive que deixar um namoro super idólatra na minha vida, que era autodestrutivo. Sério. Ainda que a Bíblia fala que você tem que deixar tudo isso. O que é isso tudo? Não é nada, se você pensar bem. Não é muita coisa. Mas entendam isso, a nossa escolha é essa. É perder a nossa vida agora. Porque não tem preço mais alto
Não existe preço mais alto no mundo do que o preço de uma vida barata. Mas a vida que tem valor aos olhos de Deus é a vida cristã, é o cristianismo. Por isso, se você está aqui hoje visitando a gente, eu quero te chamar para estudar a Bíblia e ver qual é a vida cristã que Jesus quer que a gente viva nas Escrituras. Nas Escrituras. Muito bom, filho. Esse é o preço, família. E vamos terminar em Lucas 22. Nosso terceiro e último ponto. Lucas 22, 45. Relendo, a gente já passou por essa passagem hoje. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Então, qual é um dos pecados dos discípulos aqui? Eles ficaram tristes, ficaram desanimados, mas talvez um dos pecados que a gente não repara que acontece aqui é que eles procrastinaram. Jesus chama eles para orar naquela hora, justamente para não se desanimar, não se abater. O que eles fazem? Eles dormem. Já se sentiu assim? Procrastinar significa adiar, demorar. Do latim é procrastinatus, que significa frente de amanhã. Empurrar as coisas para amanhã, para depois. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Olha lá em Provérbios 3, 27. Vocês estão comigo, família? Sim! Muito bom, Vivi. Provérbios 3, 27. E eu perguntei, quem de nós não procrastina? Todo mundo, fala a verdade. Quando você sabe que você tem que estudar para a sua prova, tudo se torna melhor que isso. Até a louça na pia. A louça na pia se torna a melhor coisa que pode acontecer na sua semana. Nossa, obrigado que alguém deixou essa louça na pia. Talvez fui eu. Mas obrigado. Porque é melhor lavar a louça na pia no inverno do que estudar para a prova. Eu sei como é. Você também sabe. Olha em Provérbios 3, 27. Diz assim: quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Você já ouviu a frase, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? É o nosso terceiro e último ponto e está na Bíblia. Está na Bíblia essa frase. Aqui diz, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Terceiro e último ponto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A Bíblia começa dizendo quanto for possível, não diz quando for possível. Se der, quando for possível, não diz quanto. Tem uma diferença aí. Sempre é possível. Claro, em medidas diferentes. Mas quanto for mais possível, mais você faz. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem. E a gente conhece Tiago 4, 17. Que deixar de fazer o bem é pecado, não é? É um pecado de omissão. Se você pensar bem, todo pecado é um pecado de omissão. Porque você deixa de fazer o bem, deixa de fazer o certo à vontade de Deus. Então, aqui a Bíblia diz que o pecado de omissão, claro, omissão é pecado, mas não só isso. Procrastinação é pecado. Entenda isso, é pecado. Procrastinar, adiar, é um pecado. A Bíblia diz, sempre que for possível fazer o bem, faça o bem. Naquela mesma hora, naquele mesmo dia. Então, nosso terceiro e último ponto, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Eu gosto do Brasil porque tudo que a gente importa, a gente adapta de algum jeito, para tornar isso mais brasileiro. Mas vocês ouviram na semana passada a música lá, Juntos de Chão ou Não? É uma música muito boa, e virou isso. Ou você pega, por exemplo, uma das minhas comidas favoritas, a comida japonesa. Aí, quando trouxeram para o Brasil, o que fizeram? Vamos pôr cream cheese e Nutella. Só existe no Brasil essas coisas. Aí alguém, um bendito ser humano que tem que ser brasileiro,
Sério, tem que ser brasileiro esse cara. Ele olhou para essa frase, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Peraí, eu vou traduzir para o português isso. E virou, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Essa é a frase brasileira, traduzindo. Mas é exatamente isso que muitas vezes guia o nosso caráter. Transforma o nosso caráter. O nosso caráter se torna chegar atrasado, estar acima do peso, fazer de qualquer jeito. São coisas que prejudicam nós mesmos. Mas isso pode se estender a outros também. Eu pedi ajuda de alguns irmãos para elencar 5 coisas que discípulos mais procrastinam. Top número 1 foi saídas. Tudo bem deixar a saída para amanhã, semana que vem, mês que vem. Segunda coisa, compartilhar a fé. Ah não, talvez não hoje. Tá frio, tá chovendo, é domingo. Terceira coisa que me responderam. Responder mensagens no WhatsApp. Você olha lá a mensagenzinha, não é essa pessoa. Tudo bem, posso responder amanhã. Tempo de discipulado. Ah, não vai dar hoje, mas tudo bem, a gente tem mês que vem. E daí me deram um genérico, tipo, se arrepender. Esse é o quinto. Mas a Bíblia diz, não deixe de fazer o bem se você pode fazer hoje. Significa que procrastinar qualquer uma dessas coisas que eu falei é pecado. Muitas vezes a gente engana a nossa mente para parecer não ser. Mas é pecado. Quando você vai numa saída, você pode fazer o bem. Quando você compartilha a sua fé, você pode fazer o bem. Quando você responde mensagem rapidamente, você pode fazer o bem. Claro, nos tempos de discipulado, ou não de discipulado, simplesmente ajudar alguma pessoa é algo que a gente sempre pode fazer, mas que muitas vezes, fala a verdade, a gente procrastina. Por que isso acontece? A última escritura de hoje. 1 Reis 18, 20. 1 Reis 18, 20. Fala assim. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias dirigiu o seu povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Então isso acontece com a gente hoje, porque isso sempre aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo que oscilou. De um lado eles queriam seguir Deus. Do outro lado eles queriam seguir Baal, que era um falso Deus. E eles estavam indo de um lado para o outro. Eles não se decidiam. E Elias desafia o povo e fala: se Baal é Deus, sigam. Mas se Deus é Deus, sigam a Deus. E é exatamente o que a gente tem que entender hoje. Procrastinar é pecado. Procrastinar é deixar de fazer o bem quando você pode. E a gente faz isso porque a gente pensa que a gente pode ficar neutro. A gente pensa que neutralidade existe. Quando na realidade a Bíblia ensina, não só nessa, mas em outras várias escrituras, que é impossível ficar neutro. É impossível. Olha isso. Não tomar uma decisão já é uma decisão. Se procrastinar para você não tomar uma decisão ou empurrar a sua decisão, essa é a sua decisão. E essa decisão eventualmente pode ser o seu caráter. É terrível isso. É terrível. Eu quero desafiar a gente a mudar. Qual é o segredo para a gente? É transformar as nossas decisões em escolhas. Não se engane, nem toda decisão sua se torna uma escolha. Então, o clássico exemplo: 3 sapos decidiram pular no rio. Tinham 3 sapos, um decidiu pular no rio. Quantos sobraram? 3. Porque o sapo só decidiu pular, ele não pulou. E assim com a gente, várias vezes. Quantas vezes você já não decidiu melhorar seus tempos com Deus, acordar mais cedo,
Quantas vezes você já não decidiu compartilhar todos os dias? Quantas vezes você já não decidiu ser mais disciplinado, usar a agenda, ser mais excelente, estar em saídas? Se você já decidiu, mas ainda assim, isso não se torna uma escolha que você já tomou, então esse vai ser seu caráter, se você não mudar hoje. A gente tem que mudar isso, família. Lembrem, a forma como você vive o seu dia é a forma como você vive a sua vida. Essa frase me ajuda muito. A forma como você vive o seu dia é a forma como você vive a sua vida. Então começa hoje. Escolhe hoje. Transforma a sua decisão agora, que você está tendo, em uma escolha para Deus hoje. Sabe qual é o melhor dia para marcar saídas? Hoje. Domingo. Sabe qual é o melhor dia para compartilhar a fé? Hoje. Domingo. Sabe qual é o melhor dia para responder mensagens? Hoje também. Para mandar mensagens? Hoje. O melhor dia para ter tempo de discipulado é hoje. É o melhor dia. Porque a Bíblia nos chama a fazer o bem e a não procrastinar. Eu penso numa mulher que está aqui nessa sala hoje, que procrastinou por um tempinho. Por um tempinho ela lutou, ela estava estudando a Bíblia e ela teve algumas decisões duras para tomar, algumas coisas para mudar. Demorou mais do que esperado, mas o ponto é, ela mudou. Amém. Ela parou de procrastinar. Amém. E se tornou a escolha da vida dela. Amém. Ter uma vida dedicada a Deus. Amém. Não deixar mais para amanhã, não deixar mais para a semana que vem, mas se tornar uma discípula de Jesus e ser batizada, e assim foi com a Neide. E assim o que cada um de nós precisa nessa sala, a sermos pessoas, não de decisões, mas sermos pessoas como a Neide, de escolhas. Foi uma escolha dela ser uma discípula. Foi uma escolha dela ser batizada. Foi uma escolha dela estar bem com Deus. E que seja a nossa escolha também, família. Eu quero terminar com um exemplo. Eu já dei um exemplo, eu já contei uma história parecida antes. Não se confunda, não é a mesma história. Eu falei de um restaurante que tinha uma placa escrita camarão grátis amanhã. Lembra? Então eu vou contar uma história, você vai achar que é a mesma história, mas não é, é parecida. Mas existe um outro restaurante, com uma outra placa, e está escrito, lagosta grátis amanhã. Não é a mesma história. Camarão e lagosta são coisas bem diferentes. Mas se você vai lá nesse restaurante, e lê a placa, lagosta grátis amanhã, o que você faz? Principalmente o Luca. Ele vai estar lá já antes da meia-noite esperando. E você vai lá no dia seguinte, amanhã, e o que está escrito na placa? Lagosta grátis amanhã. E você vai lá amanhã de novo, e continua escrito na placa, lagosta grátis amanhã. E você vai amanhã, e depois, e amanhã se torna amanhã, que se torna amanhã, que se torna amanhã, que se torna nunca. E assim pode ser a gente com Deus também. Mas para que não seja assim, para que a gente tome uma escolha, eu quero chamar a gente a entender duas coisas hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa. A gente tem que fazer hoje. Fazer o bem agora. Segunda coisa, o preço do amanhã. Para ser um discípulo a gente tem que deixar tudo, mas essa é a vida que vale a pena. Vale a pena deixar tudo. Eu garanto que nenhum dos discípulos que deixaram tudo nessa sala se arrependeram por um instante. E a terceira coisa, viva como se não houvesse amanhã. Você viver hoje como se amanhã não existisse, nem ontem, eu garanto, hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Porque você vai dar tudo para Deus. E é o que Deus merece. Então, o segredo é nunca deixar Deus para amanhã. Nunca deixa Deus para amanhã. E muito menos para o dia depois de amanhã. E para Deus seja glória. Amém. Amém.